Fala galera, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular a exaustão que o meu grow, a minha estufa ou o meu ambiente fechado vai precisar, né? Qual que é o cálculo certinho, qual exaustor eu uso, quanto de potência. Então tudo isso a gente vai explicar nesse vídeo. Realmente, galera, a exaustão é tão importante quanto a iluminação dentro de um grow, né? A gente sabe que para crescer, para desenvolver, a planta precisa fazer fotossíntese. E basicamente falando, ela pega a energia da luz do sol ou da sua luz artificial, transforma aquilo em energia para ela, né? Que vai fazer com que ela absorva nutrientes e continue crescendo. Para fazer esse processo, ela também pega o CO2 do ar, que transforma ele em oxigênio, né? Esse processo, bem leigamente falando aí, é o que rola na natureza e a gente tem que simular ele dentro de um grow, de um ambiente fechado. Por isso a exaustão é tão importante, porque sem essa troca de ar, a planta não vai conseguir pegar CO2, consequentemente fazer a fotossíntese e fazer aquilo virar oxigênio, né? Ela vai consumir todo aquele CO2 que já está dentro daquele grow ou daquele quarto fechado e não vai ter mais, ela não vai conseguir continuar fazendo esse processo, vai travar o crescimento, ela vai murchar, vai ter deficiência. Então por isso é tão importante essa troca de ar. Dito tudo isso sobre a fotossíntese, quanto de potência meu exaustor precisa? Galera, potência em energia, né, 60, 100 watts, isso aí não tem nada a ver com exaustão, apesar de ser uma métrica interessante de um aparelho eletrônico que é um exaustor, né? O que a gente tem que olhar aqui é a vazão dele, o quanto ele troca de ar dentro daquele espaço, né? Quanto dele puxa de ar, quanto ele consegue sugar. E esse é o número que a gente precisa para fazer esse cálculozinho que eu vou ensinar vocês. Bom, primeiramente então a gente vai calcular o quanto o nosso espaço tem em metros cúbicos, né? Geralmente o nosso grow tem ali, vamos dizer, supondo aqui que ele tenha 2 metros de largura por 2 e 2 metros de altura. Então a gente vai fazer uma conta simples de multiplicação, multiplicando todos esses valores, 2 vezes 2 vezes 2. O resultado disso, a gente vai ter os metros cúbicos do nosso espaço. Bom, então a gente calculou, descobriu que o nosso growzinho tem 8 metros cúbicos e a próxima conta é multiplicar esse número por 30. E por que por 30? A gente sabe que uma planta em ambiente fechado, ela precisa fazer a troca de ar até 30 vezes por hora. Isso é o mínimo, tá, galera? Pode ser que se você tenha mais plantas dentro de um ambiente muito pequeno, precisa até ser feito mais vezes. Mas eu estou passando o mínimo. Então a gente vai multiplicar 8 por 30, chegar no número de 240. Então 240 metros cúbicos por hora é a vazão que o seu exaustor tem que ter para cobrir esse espaço de 2 por 2 por 2 de altura. Então eu tenho aqui um exaustor que a gente tem da Garden High Pro de 150, tá? 150 nada mais é do que o diâmetro que ele tem, né? O tamanho da bolinha ali, para você saber se vai casar no buraco da exaustão do seu grow. Mas as informações sobre a vazão estão aqui atrás. Então esse exaustor tem 305 metros cúbicos por hora de vazão. Então ele supriria a nossa estufa hipotética de 2 por 2 por 2. Esse exaustor daria conta de trocar a quantidade de ar necessária, suficiente, mínima ali, para cobrir aquela estufa. E outra informação importante sobre o exaustor é a voltagem, né? Esse aqui, por exemplo, ele só funciona em 220, ele já vem assim de fábrica, então se você tem 110, ele não vai ligar ou vai funcionar muito mal. Então sempre olha a voltagem, procure um bivolt, ou se você for usar um cooler de PC aí, acredito que você consiga achar tanto 110 como 220 ou até mesmo bivolt. Outra informação legal, se você estiver utilizando filtros de ar, ele tem que ter uma vazão igual do seu exaustor ou maior de preferência. Por quê? Se o seu exaustor puxar mais ar do que o filtro aguenta, o filtro não vai conseguir filtrar 100% ali do cheiro, vai ficar cheiro. Então tem gente que compra filtro e não está funcionando. Talvez é porque a vazão do seu filtro é menor do que o exaustor. Então o exaustor está puxando muito mais ar do que aquele filtro aguenta filtrar e está vazando cheiro. Então o nosso exaustorzinho ali que tinha 305, se eu for querer utilizar um filtro, o filtro tem que ter 305 ou mais, 350. Todas as informações de filtro, né, se você estiver procurando num site de grow ou numa loja especializada, vai ter a vazão do filtro também, tá? Se não tivesse, tem que perguntar ao vendedor, mas geralmente é bem tranquilo. Então, na hora de escolher um filtro, procure a vazão semelhante ao exaustor, que seja compatível. Exaustor não precisa ser esse que eu mostrei, esse é um modelo que a gente vende aqui na nossa loja.
é um modelo padrão aí, né? Uma marca bem conhecida, mas vocês podem utilizar outros, né? Tem gente que usa exaustor de banheiro, que é bem comum também, tem essas informações que eu passei para vocês, e tem gente que improvisa com aqueles exaustores, coolerzinhos de PC, né? Aí não sei dizer exatamente como seria o cálculo de vazão, porque eu nunca usei um desse, mas eu acredito que também tenha essas informações, né? Se não tiver, vocês vão ter que buscar em algum lugar ou perguntar por vendedor também. Uma boa exaustão não é somente ali para fotossíntese, né? Claro que isso é fundamental, mas vai ajudar também no controle de pragas, né? Porque ele vai tirar a umidade do seu grow e, consequentemente, não deixar ele super úmido. Isso a gente sabe que atrai muita praga, muito bichinho, muito fungo para nossas plantas, então a gente não quer um ambiente ultra úmido, por isso a exaustão é tão importante. Também vai ajudar no controle de calor, né? A gente sabe que em algumas regiões do Brasil esquenta muito, ou dependendo da lâmpada que você estiver usando, vai esquentar bastante seu ambiente. Então o exaustor é fundamental para tirar um pouco desse calor. Além do exaustor, podemos utilizar ventiladores também. Não cumpre o mesmo papel, ele não vai fazer essa troca de ar, porque o ventilador ele fica dentro da estufa, né? Mas o ventilador também é importante para controlar a temperatura, para tirar um pouco de umidade e principalmente para fazer suas plantas ali balançarem, sentirem um vento, simulando realmente como aconteceria na natureza, né? Que é o que a gente quer dentro do nosso espaço. Fazendo esse balanço, elas mexerem, eles sentindo o vento, vai fortalecer as raízes, consequentemente elas vão ficar plantas mais fortes, mais resistentes e vão crescer mais. Mas o ventilador em si, galera, ele não substitui o exaustor, tá? Tem gente que só põe o ventilador porque às vezes é mais fácil, né? A gente sabe que exaustor tem que ter um manuseio diferente, às vezes eles não vêm com cabo, tem que utilizar um cabo, montar na hora ali, mas o exaustor é fundamental. É melhor ter um exaustor do que até um ventilador, né? Então se você não tem um exaustor, não adianta ali só pôr um ventilador que não vai funcionar igual. Então essas são as informações sobre exaustão. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra gente. E qualquer coisa, tamo junto. Acompanhe nossa série aí de vídeos sobre cultivo. Basicão, tá tudo explicadinho pra vocês. Fechou? Tamo junto.